Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Inscritos. E dessa feita eu estarei respondendo uma pergunta polêmica que dá muito pano para manga, mas eu vou dar a resposta em minha opinião, não vou ser neutro, não vou ficar em cima do muro. E a pergunta é de uma irmã e ela gostaria de saber quem são os anjos mencionados por Judas nos versículos 4 a 6 de Judas. Judas não tem capítulo, é único, não tem capítulo, né? São 24 versículos, é uma carta curta, e ele escreve para combater os falsos mestres que estavam se filtrando no rebanho do Senhor. Eu fiz uma exposição aqui completa. Você vai na playlist do meu canal, você vai encontrar lá a exposição de Judas, tá? De todos os versículos. Acho que foi 4 ou 5 exposições que eu fiz sobre essa carta. E uma das exposições que eu fiz foi, eu coloquei a seguinte temática: os infiltrados. Na verdade, se você fosse dar um nome à carta de Judas, um tema a essa carta, você poderia colocar esse tema: os infiltrados, que entraram sorrateiramente e começaram a dispersar o rebanho, né? Os lobos vorazes. Então a irmã pergunta: quem são os anjos mencionados em Judas, versos 4 a 6? Então vamos aqui para a resposta, que eu não quero demorar muito na resposta, quero ser coeso, consistente, respondendo sendo direto, sem enrolação. Diz assim, os versos 4 a 6. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vós, sem serem notados. Olha só. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Olha as características desses homens, né? Embora, Judas falando, vocês, os destinatários da carta, estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Versículo 6, que aqui envolve a pergunta, né? E aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, o céu, ele quem? Deus, tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Para o juízo do grande dia. Aí no versículo 7 ele fala assim: igualmente Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Esse texto, na verdade, segundo Pedro, capítulo 2 e Judas, são paralelos. E há um debate acadêmico, quem usou quem? Se foi Pedro que usou Judas, ou se Judas usou Pedro, né? Eu poderia traçar aqui um quadro comparativo, mas por causa do tempo não vou fazer. Mas segundo Pedro, capítulo 2 e Judas, são paralelos. Pedro vai falar assim, olha só, segundo Pedro, capítulo 2, o versículo 4, que é paralelo. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno. Por isso que é bom você conhecer o original. O termo aqui é inferno no português. Mas no grego é a palavra tártaro. Tártaro, que é um rapax legômeno. O que é um rapax legômeno, Elias? É quando uma palavra, uma expressão, aparece uma única vez na Bíblia. Quando a palavra ou a expressão aparece uma única vez na Bíblia. E a palavra tártaro só aparece aqui. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Né, que é uma prisão de demônios. Tá? Eu poderia trabalhar todos os termos da palavra tártaro, da mitologia grega, mas não temos tempo para isso.
Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes da escuridão, reservando-os para o juízo. Aí vem a pergunta, envolve também a pergunta da irmã. Por que Deus permitiu que alguns anjos fossem soltos? Né? Principalmente o principal deles, Satanás, está aí. Hostes, Paulo fala de hostes, exércitos do mal, exércitos de demônios, principados, príncipes do mal, potestades, poderes malignos estão soltos e outros Deus prendeu. O que aconteceu? Aí nós temos o polêmico texto de Gênesis capítulo 6, né, da expressão filhos de Deus. Eu antigamente tinha uma oposição, minha querida irmã, que os filhos de Deus ali era a descendência ímpia de Caim, juntamente com a descendência santa do seu irmão Sete. Mas essa posição é insustentável, não dá para defender. Como dois seres humanos, Caim e Abel, vão gerar uma raça de desobedientes, gigantes. Porque o termo gigante não se fala, não é só em estatura, mas a palavra Nepal, Nefilim, Nepal, gigantes, significa os caídos, os desobedientes. Então, hoje eu sou mais inclinado, e não estou sozinho nessa, grandes eruditos defendem também, que possivelmente os anjos ali mencionados, ou melhor, os filhos de Deus ali mencionados, que Judas cita aqui na sua carta, e também Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4, eles tiveram relações sexuais com mulheres. E dessas relações ilícitas nasceram os nefilins, os gigantes, os desobedientes. Por isso Deus destruiu o dilúvio e pegou esses anjos e trancou no Tártaro, trancou nas cadeias eternas. Porque, como diz Judas, eles abandonaram o seu principado. Porque não tem explicação. Qual a outra explicação para esses anjos estarem presos? E Deus os puniu severamente. E eles receberão um juízo derradeiro e final no juízo final. Que nós, a igreja, estaremos lá também. Então, possivelmente, esses anjos de Judas e também aqui da segunda carta de Pedro, que são paralelos, o texto é paralelo, são parecidos, não se sabe quem usou quem, se Pedro usou Judas ou se Judas usou Pedro, esses anjos que tiveram relações com mulheres. Aí você pode perguntar, mas é impossível. É impossível. Anjo não tem órgão sexual. Mas espera aí, no Antigo Testamento você vê anjo comendo. E nós sabemos, isso é ciência, que tudo aquilo que você come tem que sair. Será que os anjos, eles defecaram? Porque lá, inclusive na Idade Média, teve até um debate sobre isso. Né? Lá, aqueles 3 anjos que aparecem a Abraão em forma humana, tá? Em forma humana, 2 foram destruir quem? Sodoma e Gomorra. E 1 ficou com Abraão, que era o Senhor. E os anjos, quando chegaram lá, em Sodoma e Gomorra, eles comeram. Eles comeram. Em nenhum momento Ló percebeu depois que eram anjos. Você vê também Gideão preparando um guisado, uma comida para o anjo que apareceu para ele. Comendo, anjo comendo, bebendo. Então, se anjo podia comer, podia beber, por que o anjo não poderia ter relações? E para mim essa explicação é viável. Porque não tem sentido. Porque Deus trancou esses anjos de maneira severa em cadeias eternas, como diz Pedro aqui, no Tártaro, nessa prisão, severamente, não permitiu e não permite eles serem soltos. Tá? Sim, não tem motivo. Por quê? Então o motivo mais viável, na minha opinião, é esse. Deus os trancou, os prendeu, devido a relações ilícitas que eles tiveram com aquelas mulheres. E por isso acarretou o dilúvio. Essa posição é uma posição muito bem fundamentada e defendida por grandes eruditos. Tá? E não é uma posição herética, gente. Não é herética. É uma posição viável. Tá? E o texto de Judas, no original, se você pega o grego,
deixa claro que o pecado desses anjos foi a imoralidade sexual. Sexo. Tá? Sexo. Por isso que Deus os prendeu. Por isso que Deus os trancou. Por isso que Deus os acorrentou. Os acorrentou com as cadeias eternas. E ele faz comparação aqui com Sodoma e Gomorra. No versículo 7. Então, essa, para mim, é a resposta, minha querida. Esses anjos de Judas aqui, né? No versículo 6, que faz o paralelo com 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, eles são os mesmos personagens lá de Gênesis 6, os filhos de Deus, que ali são os anjos. Não tem nada a ver com a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Nada a ver. Para mim esse argumento é muito fraco e insustentável. Então, hoje eu sou mais inclinado para essa posição. Eles foram presos, trancados em cadeias eternas, eles abandonaram o céu, vieram aqui, tiveram relações com essas mulheres e tiveram os gigantes ali, os nefilins. Deus viu aquilo, abominação, destruiu aquela geração de Noé, só ficou Noé e sua família, e prendeu, trancou, acorrentou esses anjos em cadeias eternas. Essa é a minha posição. Tá certo? Então aqui está respondido. Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus projetos, e a você também, que irá assistir esse vídeo. Se você concorda, se você não concorda, tranquilo, deixa aqui os seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.